Olá, cumprimento mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal Empresas e Controles. Queria trazer aqui o nosso filhote do DDO Sistemas. Nós construímos um totem para a gente dar de presente, de brinde para um cliente nosso aqui, para pôr lá um novo serviço, um diferencial, vender parafusos, pregos por peso. Então nós fizemos amigo nosso, o marceneiro, fabricou aqui o totem para a gente em madeira, em MDF, e o nosso pessoal aqui acabou montando com a parte de informática, balança, sistemas e etc. Vou explicar como funciona. Bom, esse totem, lá nessa empresa aqui, que é um varejo de parafusos, pregos, ferragens, ferramentas, se destina a vender por quilo itens de pequeno valor, itens pequenos. Vou simular, vou fazer uma venda de preguinhos, Então, prego, R$ 11,99 cada quilo. Eu vou pesar lá uma porção, simular que seja uma porção de prego. O balanço então está pesando 410 gramas. O vendedor vai ler essa balança aqui no terminal junto com o cliente, Então, ok. Pesamos 410 gramas lá na balança, o preço lá, total e unitário. E a partir daqui o vendedor finaliza a venda junto com o cliente, com meio de pagamento até a emissão do cupom fiscal. Então é para esse uso que se destinará esse totem. Vamos mostrar como nós fizemos ele a partir de agora. Então nós fizemos um desenho para o carpinteiro, com o projeto e com as medidas todas para construir esse totem. A Vitória está colocando aí no vídeo o desenho inicial e aí o carpinteiro construiu do jeito que nós queríamos. Montamos aqui a entradinha, um conector padrão para cabo de força, de PC, a saída com cabo de rede, um fusível de proteção, o ventilador de insuflamento, ele suga o ar aqui de fora e enche a caixa com ar, e o ventilador de exaustão, que retira o ar quente de dentro para o ambiente de novo. Uma tomadinha padrão para a balança, não está parafusada aqui ainda, e o cabo de serial RS232 para comunicação. Vamos mostrar como nós fizemos. Nós montamos um computador padrão, placa-mãe, processador, memórias, um HD SSD, uma fonte padrão e uma plaquinha que nós fizemos aqui na DDO para comandar o botão de liga e desliga, e junto com o processo de ligar e desligar o próprio computador, também ligar o monitor, desligar o monitor, ligar a balança, desligar a balança, tudo de uma vez só. É um móvel de madeira com o computador montado aqui na porta, porque a parte da frente não dá para parafusar lá, com o risco de sair o parafuso lá para frente, a estamparia, Explicando melhor, para que serve essa placa artesanal que nós fizemos aqui, que fica do lado da placa-mãe aqui, do HD, aqui no totem, na parte interna do totem, Então essa plaquinha ela não existe para comprar, e nós fizemos ela com o objetivo de permitir que o usuário acione e desacione o totem com um só toque no botão. E ele faça isso, além de ligar e desligar o PC, que também ligue e desligue o monitor de vídeo e a balança, de uma vez só, de forma que a hora que fique tudo desligado, não fique nada consumindo energia elétrica, nada com risco de dar problema e ocasionar um incêndio, fique tudo desligado mesmo, inclusive a fonte standby do PC. Da seguinte forma. Então,
a um botão aqui, um único botão aqui ao lado, né, todo, com os LEDs de Power On e o LED de HD. Então, quando o usuário clicar no botão, ele clica e segura por 1,5 segundo ou 2 segundos, então a máquina deve ligar. E já ligou também o monitor de vídeo e também já tem energia aqui para balança funcionar, né? Com aquele simples toque lá do botão. E depois que o Windows iniciar, o Windows está configurado lá nas configurações de energia para desligar com o simples toque. Então o usuário de novo pode desligar a máquina clicando mais uma vez lá no botão, e aí toda a máquina deve se encerrar, né? O Windows deve encerrar, e assim que o Windows encerrar, ele vai desligar a energia para o monitor e para a balança. Lá desligou o monitor, desligou também a balança. E assim fica inoperante. Do ponto de vista da construção, eu soltei ela aqui, né? Desparafusei. Ela é feita numa placa de fenolite. A gente compra ela, a placa para circuito eletrônico virgem, né? Ela é fenolite, essa fibra, quase madeira, quase plástico de um lado e é cobre do outro. Do outro lado, eu desenhei manualmente o circuito e dá para corroer, né? Com percloreto de ferro, ou no meu caso aqui eu fui traçando aqui os contornos das trilhas com a micro retífica Dremel, com uma ponta diamantada, né? E aí eu desenhei o circuito de forma muito manual, muito caseira. Depois eu cobri de estanho para proteger ali. Essas placas elas são normalmente com uma camada de cobre muito fina, então o estanho ajuda a aumentar essa camada. E depois de pronta, depois de lavada com querosene, ela foi envernizada com verniz incolor para prover o isolamento, tá? Então do lado do verso dela é assim, e do lado aqui do anverso, né, da frente, então nós vamos depois explicar o circuito, mas funciona assim, ó. Eu tenho duas fontes sem transformador, aqui com esses capacitores de poliéster, né, que eu vou explicar. Aí duas pontes retificadoras, 3 relés de saída, os fusíveis de proteção com varistor e o mais complexo dessa placa é esse acoplador óptico. É um 4N25, um acoplador óptico entre circuitos que eu vou explicar também, ok? Do ponto de vista da construção, é isso aí. Do ponto de vista aqui do diagrama, né, do esquema eletrônico, perdoando aí o meu desenho rudimentar, desenho de dinossauro, eu explico assim. Então, aqui nós temos a alimentação, a tomada, né? Para 110 volts, né, AC, e nós temos uma linha aqui, ó, um condutor que atravessa um fusível de 2 amperes, e essa linha já alimenta lá a fonte do monitor de vídeo, alimenta a tomada onde vai ser conectada a fonte da balança e alimenta uma das fases ali da fonte ATX do computador, ok? Então veja que essa linha aqui, eu já vou grifar ela já está sempre ligada, né? Através aqui do fusível nos pontos de consumo ali do circuito, né? Nas cargas. Olha lá. E aqui eu faço uma ressalva, tá? Que nesse caso nosso desse totem, nós só temos um computador, um monitor de vídeo e uma balança, cujo consumo é baixo. Se tivesse uma impressora, por exemplo, se eu tivesse que pôr aqui uma
tomada para uma impressora, né? Impressora térmica. A impressora é um item que consome muito. Então, eu teria que colocar um outro fusível aqui, ó, de 10 amperes, tá? Talvez para poder alimentar essa impressora, né? Mais ou menos assim, ok? Se a impressora fosse para ficar ligada direto, né? Então, da tomada, eu ligaria a tomada da impressora diretamente através de um fusível de 10 amperes. Ou, se quisesse que a impressora também só funcionasse, só fosse alimentada quando o computador fosse ligado, que seria o mais interessante, o mais seguro, né? Então eu conectaria essa outra fase aqui da tomada da impressora lá na outra fase do restante do circuito, né? Que estaria comandado ali pelos relés de saída, ok? Então, só para alertar, uma impressora não é possível de ligar ela com um fusível aqui de proteção de 2 amperes apenas. Precisaria de um fusível de corrente maior, tá bom? Por aqui, ó, impressora. No nosso caso, nós não temos esse equipamento aqui nesse totem, tá? Mas vamos lá ao circuito, então. O circuito funciona de forma bem simples, olha. Então, uma vez que eu esteja com o equipamento na tomada, essa fase fica ligada, mas a outra fase, que é essa aqui que eu vou pintar de laranja, ela fica interrompida aqui na frente, ó, por esses 2 relés aqui, ó. Então, quer dizer, ela só alimenta lá as cargas, né? As cargas só vão ligar se um desses relés estiver fechado. Então, é uma porta OU, né? Com relés. Se este relé estiver fechado, as cargas ligam, ou se esse relé estiver fechado, as cargas ligam também. Então, como que eu faço? Quando o usuário aperta o botão on-off, aquele botão verde lá na lateral do totem, então, através também de um fusível de proteção de meio ampere aqui, eu faço uma fonte sem transformador através de uma impedância, né? Como é que chama isso aqui? Acho que é impedância mesmo, né? Uma resistência formada pela impedância capacitiva de um capacitor de 1 microfarad, 630 volts de poliéster em série com um resistor de 47 ohms. Eu retifico isso numa ponte retificadora completa, formada por 4 diodos, aqui de 1N4007 para cima, tá? Resistores, diodos aí de 1 ampere para cima. Então, a parte positiva aqui da corrente AC vem para cá, tanto dessa fase quanto dessa. A parte negativa dessa fase vem para cá, dessa vem para cá, de forma que aqui eu formo um polo negativo e aqui um polo positivo em DC, ok? Como eu tenho a bobina aqui de um relé consumindo essa corrente, a tensão AC aqui depois de retificada fica dividida entre a resistência dessa bobina e a impedância provocada por essa rede aqui RC, né? De forma que entre os terminais aqui do relé, da bobina do relé, eu tenho uma tensão de aproximadamente 12 volts. No caso meu aqui, com os relés que eu usei, eu medi, são 11,3 volts. Aí precisa, se o
Se quem for fazer, coloca o relé lá e testa, né? Não pode ficar mais do que 14 volts, que aí corre o risco de queimar a bobina do relé, aquecer muito. Também não pode ficar abaixo de 10 volts e meio, porque corre o risco do relé não fechar os contatos, né? Se for usado o relé de 12 volts. No meu caso aqui ficou ideal. Se você construir o circuito, a tensão fica abaixo de 10 volts e meio, tem que aumentar esse capacitor aqui, né? Ao invés de 1 microfarad, para 1 microfarad e meio, 1.5, né? Esse tipo de coisa. Também coloquei aqui um LED com resistor para indicar aqui que o botão foi pressionado, tá? Então o usuário aperta o botão aqui on-off, o relé fecha aqui e chega a energia nos equipamentos, ok? Enquanto o usuário estiver com o dedo aqui, está chegando energia nos equipamentos lá. E esse capacitor que serve aqui, um capacitor grande de 2.200 microfarads, serve para dar uma certa esterese ao circuito, um tempo. Quer dizer, não basta o usuário dar um esbarrão no botão, ele tem que apertar e segurar um pouquinho lá, 1 segundo, 1 segundo e meio, para que essa rede aqui resistiva e com o capacitor carregue o capacitor eletrolítico e aí sim fecha os contatos do relé, tá? Então tem que segurar um tempinho apertado. Esse capacitor tem essa função para prevenir acionamento por um esbarrão, ok? Então o usuário aperta o botão, as cargas são alimentadas. Uma vez que o computador é ligado, então da sua fonte ATX, nós pegamos uma derivação, o fio amarelo e preto, e esses 12 volts que a fonte produz acionam o outro relé, o relé número 2, e aí mantém o circuito fechado também. Então, vamos pensar assim, ó, o usuário apertou o botão, eu vou explicar daqui a pouco o circuito que dá o pulso na placa-mãe de on, né, para a placa-mãe ligar, mas imagina que o usuário aperta o botão, o computador é ligado, a fonte do computador alimenta o relé número 2, o relé número 2 mantém as cargas ligadas. E aí fica até que alguém aperte o botão de novo, que vai dar o pulso na placa-mãe de novo para desligar. Então, assim, a lógica disso é o seguinte, ó, só vai ter energia depois que o usuário apertou e enquanto o computador estiver ligado. Se o computador desligar, todos os periféricos ficam sem energia e se desligam, ok? Vou explicar agora o circuito do terceiro relé, que é aquele que dá o pulso na placa-mãe, para a placa-mãe ligar ou desligar o computador. Eu vou construir aqui nesse circuito o que eu vou chamar de ponto de ligação aqui A, e eu vou chamar aqui de ponto de ligação B, porque a partir daqui nós vamos continuar o restante do circuito. Então, só para o meu ouvinte entender, o ponto de ligação B continua usando aqui o mesmo fusível, e o ponto de ligação A também usando o fusível de meio ampere, que é alimentado pela chave lá, né? Então, quando o usuário apertar o botão, eu terei energia, 127 volts, 110 volts, sei lá o que for da tomada do usuário, no ponto A e B, ok? A partir daqui, então, eu começo o segundo circuito, que é do terceiro relé que eu tenho lá na plaquinha. Então, daqueles pontos A e B, eu levo energia para uma segunda fonte sem transformador, uma rede RC de novo, capacitor de 1 micro por 630 volts, resistor de 47 ohms, levo para a ponte retificadora, de onde eu produzo uma tensão DC com positivo aqui, com negativo aqui, e aí aqui eu já limito isso por um Zener, né, um Zener grande de 2 watts, 24 volts, eu já limito essa tensão aqui a ficar no máximo de 24 volts, tá? Então, quando o usuário apertar o botão,
a tensão aqui sobre os terminais desse capacitor deve crescer ao máximo de 24 volts. Por que eu coloco esse diodo Zener aí e no outro circuito anterior não tinha isso, né? Ó, não tinha aqui. É porque nesse circuito aqui o relé já estava ligado aqui como carga, né? Então a tensão não vai crescer indefinidamente até os 160, 70, 80, 90 volts, o que der a retificação aqui, porque o relé já está como carga no circuito, dividindo a tensão com a própria rede RC, tá? Nesse outro circuito aqui, não. Veja que nós temos um transistor aqui, ó, que fica desligado por enquanto. Então a tensão aqui ela vai crescendo, iria crescer indefinidamente até o limite da rede, né, retificada. Por isso eu faço essa limitação com o diodo Zener de 24 volts, tá? Então veja, o usuário apertou o botão, eu tenho tensão aqui, né? E o relé não é acionado ainda. Esse relé é aquele que fecha os contatos para dar o pulso de on-off na placa-mãe. Então pensa num gabinete de computador, um gabinete comum, que tem o botão liga e desliga lá, o on-off. Tem uma chavinha e o cabinho da chavinha vai na placa-mãe, nos pinos do painel da placa-mãe, onde dá o on-off, né? No gabinete comum de PC, a fonte fica ligada, né? A fonte stand-by. Então quando você aperta o botãozinho, a placa-mãe liga o restante da fonte, os 5 volts com alta corrente, os 12 volts com alta corrente, a ventoinha, e aí liga o PC, né? Mas aqui então, esse pulso on-off eu faço através dos contatos de um relé, cujo relé ele ainda não é acionado hora que o usuário aperta o botão. Ele espera que exista a tensão de stand-by da fonte. Então veja, no circuito anterior, né, quando o usuário apertar o botão, aí sim que vai fechar esse relé que vai energia para a fonte ATX. A fonte ATX, então, vai produzir no seu fio preto e roxo 5 volts de stand-by, cujo eu vou pegar aqui uma amostra dessa tensão e vou usar para, nesse circuito, então, aí sim acionar o relé de pulso. Então veja, o usuário aperta o botão, chega a energia aqui, espera a fonte ligar o stand-by, a fonte ligou o stand-by, ela vai acender o LED de um acoplador óptico, o 4N25, já vou falar sobre ele. Esse acoplador óptico vai alimentar a base de um transistor PNP, que aí sim vai acionar o relé, ok? E aí vai dar o pulso de on-off na placa-mãe. Então, é uma sequência rápida ali de alguns microsegundos, milissegundos, mas é bem nisso. O usuário aperta o botão alimenta a fonte do PC, a fonte do PC produz os 5 volts de stand-by, aí sim se aciona o relé, então, de dar partida na placa-mãe, que aciona os pinos on-off. E a partir daí, então, a placa-mãe partindo, o Windows começa a ligar e a fonte produz aqueles 12 volts no fio amarelo e preto, que aí vão segurar o outro relé fechado que continua alimentando com energia todos os equipamentos. E o usuário, então, pode soltar o seu dedo do botão liga e desliga, ok? Então, a sequência é essa para ligar. No circuito aqui que estamos tratando, esse fio roxo e preto que vem da fonte, onde eu trago os 5 volts de stand-by, através de um resistor de 2K2, né, limitador de corrente, eu acendo o LED interno de um circuito integrado, que é o 4N25, que é esse circuito aqui, ó, desenhei, né? Os pinos 1 e 2 eu tenho um LED lá dentro, um LED infravermelho, né? Ele acende, a luz dele atinge um sensor, um fototransistor,
que então liga um circuito, o pino 4 e 5, né? Então não há nenhum contato elétrico entre essa metade do circuito com a outra metade do circuito, só existe um feixe de luz entre eles. Para que precisa disso? É para isolar, né? Veja que essa fonte aqui ela está diretamente conectada à rede sem transformador. E esse fio roxo e preto que vem da fonte do PC não pode ter nenhum contato elétrico de jeito nenhum com essa parte quente aqui, né, do circuito. Senão daria choque no equipamento, queimaria tudo, sabe? Então o sinal daqui para cá, ele é disponibilizado, ele atinge a outra parte através de um feixe de luz e não de um pulso elétrico, né? Esse feixe de luz, então, liga o transistor interno do 4N25, do acoplador óptico, é um transistor NPN, que leva aqui o negativo à base de um transistor PNP, acionando ele, né? Então, esse aqui é um resistor, esqueci de colocar aqui, ó. Esse aqui é um resistor de 4K7. Tudo por 1/8 de watt, tá? Ou por 1/4 de watt, os resistores aí que não tem indicação de potência. Esse capacitorzinho aqui e esse capacitorzinho aqui, eles provocam uma histerese no circuito. Quer dizer, depois que o usuário apertou o botão que alimentou a fonte, que ela produziu os 5 volts de standby, então existe um pequeno tempo até carregar esses capacitores para que se acione o relé de saída, né? Então é para dar o tempo da fonte da partida mesmo, para ela ligar e ficar 100% operante. Dá o pulso na placa-mãe e o computador liga e o usuário pode tirar o dedo do botão, ok? Quando o usuário for desligar computador, o que ele vai fazer? Ele de novo vai apertar o botão on-off. Ele vai apertar o botão off, isso aqui vai funcionar normalmente, esse relé vai fechar, mas não vai servir para nada nesse momento de desligar o computador. Por quê? Porque esse outro relé já está fechado e está alimentando tudo, né? Nessa hora que o usuário apertar de novo o botão on-off, querendo desligar a máquina, a única coisa que vai importar é esse segundo circuito aqui, para o relé que dá o pulso na placa-mãe. Então, o apertar do botão do usuário vai alimentar de novo essa fonte aqui, sem transformador, cujo transistor aqui, PNP, já vai estar acionado, porque a fonte standby continua ligada, então o relé será fechado e um pulso, né, será provocado nos pinos on-off da placa-mãe e aí o Windows começa a se desligar. Quando o Windows se desligar, a fonte do PC também é desligada, né? E aí interrompe-se aqueles 12 volts que mantinham esse relé acionado. E todas as cargas, então, morrem. Né? Todas as cargas são desligadas. Tanto o monitor de vídeo, quanto a balança, quanto a própria fonte do PC. Então, a mágica disso, o que isso tem de diferente em relação a um computador normal, é que mesmo estando o equipamento na tomada, nada fica ligado, nem mesmo a fonte standby, ok? Então a gente retira 100% dos riscos de acontecer uma pane, um incêndio, um problema qualquer à noite, quando ninguém está lá olhando, ok? É isso, é assim que funciona então essa placa artesanal que nós fizemos, ela serve só para isso. Aqui em cima, pedi para o carpinteiro fazer uma porta, uma tampa. Colocamos uma tomadinha para ligar a balança. E a saída aqui com carpete colado para o cabo
serial da balança também. Isso aqui só serve para não deixar ficar vazando o ar por aqui, para obrigar o ar a circular por dentro do móvel ali. E aqui em cima foi instalado o monitor touchscreen. É um monitor preparado para esse tipo de equipamento, monitor industrial, e o ventiladorzinho de exaustão. E aqui no cantinho nós instalamos os LEDs de HD e de Power On e o botãozinho de liga e desliga. E essa é a arte final feita com adesivo para colar. A Vitória que desenhou isso, que montou, e um amigo nosso que construiu para nós aí o adesivo para a gente colar depois. Ficou pronto nosso totem para a gente presentear o cliente de brinde. Muito obrigado, até mais.